O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva, doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Prezados irmãos, na sua liturgia, a igreja traz, ao festejar essa solenidade, da Assunção de Nossa Senhora, que nada mais é do que a Páscoa de Maria, o dia em que ela deixa esta terra e vai ao encontro com sua totalidade de ser, ao encontro de Jesus Cristo e da Trindade. Na Bíblia não se fala muito de Nossa Senhora, e muito menos quanto tempo viveu, o resto dos anos dessa terra, onde morreu, nada disto. A última coisa que a Bíblia fala de Nossa Senhora se encontra no dia de Pentecostes, no dia que o Espírito desceu sobre os apóstolos e ela estava lá. A partir daquele momento, não se sabe mais nada, canonicamente, da pessoa de Nossa Senhora. Nós temos os livros canônicos, que são os 73 livros da Bíblia, e nós temos também escritos não canônicos, chamados de livros apócrifos. E esses livros apócrifos não foram considerados sagrados pela igreja no percurso do tempo, por vários fatores. Por outro lado, eles também nos trazem informações que nós não as teríamos se não fossem eles. A igreja, ela não confirma as suas existências, mas ao mesmo tempo tira alguns elementos desses escritos. Um desses livros apócrifos é o que fala da Assunção de Maria, que vem de uma tradição surgida no século V, VI, que vai surgindo esse pensamento na igreja, e que só vai virar dogma, é o último dogma do nosso cristianismo, do Papa, o último dogma a ser proclamado em 1950. Ou seja, nós estamos há 70 anos de uma proclamação de uma verdade. A igreja proclamou uma verdade, fruto de muita história, para chegar no tempo presente. Antes dessa missa,
me passaram, eu não confirmei, mas eu nunca tinha ouvido essa história, mas vem de um post de um bispo, por isso acredito que seja verdade. Eu não sabia dessa história, que antes da proclamação do dogma em 1950, uma criança francesa, aos 3, 4 anos de idade, ele teve um sonho, uma mensagem, ele recebeu uma mensagem de Nossa Senhora, e que deveria ser dita somente ao Papa do tempo. O pai não acredita, a mãe também não, mas de tanta insistência, os vizinhos pagam para que a família possa levar a criança até o Papa. E quando interrogado pela a criança, o que você tem que dizer para o Papa? Mãe, se fosse para a senhora, era para a senhora, é para o Papa. Então tem que dizer para o Papa. E por coincidência, por graça divina, o pai leva essa criança a Roma, por graça divina consegue chegar até o Papa, e essa criança aos 4, 5 anos vai dizer para o Papa o recado de Nossa Senhora. E o recado era que ela tinha, ao fim de sua vida, sido elevada ao céu. Esse era o pedido que o Papa na época tinha pedido a Deus, um sinal, antes de proclamar essa verdade. Ele precisava de uma confirmação divina. E essa confirmação veio por uma criança, sem saber de nada, francesa, que vai até o encontro do Santo Padre. E que verdade é essa? Que dogma é esse? Que Maria, ao chegar ao fim da sua vida nesta terra, ela foi elevada de corpo e alma até os céus. Isto para nós não é uma heresia, nem não está na Bíblia e está na Bíblia. Aqui na leitura que nós vemos hoje, a segunda leitura, que é o centro dessa liturgia, nos fala sobre isso. Que todos aqueles que seguem a Jesus Cristo, que preparam a sua vinda, seja a primeira como a segunda, irão ressuscitar. Cristo como primícias e depois todos aqueles que prepararam a sua vinda. Esta é uma verdade. Todos nós iremos ressuscitar. Os que seguem a Cristo ressuscitarão para a vida, os que não, para a morte. E a ressurreição, quem nos mostra a ressurreição? Jesus. Quando Jesus ressuscita, não ressuscita só a sua alma, mas o seu corpo. Jesus tem um corpo, e é um corpo diferenciado do corpo terreno, porque é um corpo que passa por paredes, é um corpo que pode ser tocado, que come. É um corpo que não é conhecido por ninguém, nenhum dos apóstolos reconhecem, mas depois reconhecem. Então, a ressurreição, nós que cremos, nós iremos ressuscitar, e também iremos ressuscitar não somente a nossa alma, mas o corpo inteiro, todo o nosso ser. Maria, nesse dogma, está dizendo que ela, após Jesus Cristo, ela é elevada de corpo e alma. Todos nós, quando morremos, ao morrermos, nós não seremos elevados imediatamente de corpo e alma aos céus. Não. Maria sim, por graça divina. E se formos comparar Maria com cada um de nós, há um abismo que nos separa, gente. Me desculpa, com todo respeito aos que creem diferente, mas a pessoa de Maria tem algo de muito mais especial do que qualquer ser humano. Exemplo por quê? Primeiro que o anjo a saúda como ave cheia de graça. Já disse N vezes para vocês sobre isso e repito. Algo que está cheio de alguma coisa não cabe mais esta coisa. Se um copo está cheio de água, não cabe mais água. Pode caber pedra, areia e qualquer outra coisa. Água, não. Combustível cheio de gasolina, não cabe mais gasolina. Pode colocar outras coisas lá, mas não cabe, porque está cheio. Na Bíblia, na história humana, nenhum ser foi saudado com tamanha saudação. Nenhum ser na terra foi cheio da graça de Deus, não podendo mais caber. Nós temos a graça. Estamos aqui buscando a graça da Eucaristia,
temos a graça do batismo, a graça do matrimônio, a graça da ordem. Quando eu peco, eu recebo a graça do arrependimento. Ele, por graça, me leva até o Padre para me confessar. A graça é o agir de Deus, que nós não temos 100%. Nosso tanque está sempre vazio, está sempre na reserva. O nosso copo só tem um pouquinho, porque às vezes e quase sempre nós vamos mais para a nossa graça do que a graça divina. Nos falta a graça de Deus. Maria foi saudada como a cheia da graça. Não lhe faltava graça alguma. Por isso, quando chegou o tempo final de seu momento aqui na terra, assim como seu filho que ressuscita e eleva-se ao céu, ela foi elevada em sua totalidade, corpo, alma, diante de Deus. Não por mérito dela, mas por graças divinas. Nós também iremos fazer. Só que quando nós morrermos, nossa alma irá separar do corpo. E nossa alma irá primeiramente a um julgamento. Estaremos com um encontro pessoal. Mas no fim dos tempos, aí sim, o nosso corpo, a nossa carne se unirá. Como será? Não faço a mínima ideia. Mas, de fato, tudo que é de Deus nesta terra, não ficará nesta terra. Porque nada dele restou. Ele permanece em seu corpo e sangue que nós comungamos. Ao comungarmos da palavra e do corpo e sangue de Cristo, nosso corpo vai se tornando um corpo divino. Quanto mais eu comungo da palavra, quanto mais eu comungo da Eucaristia, mais o meu corpo vai se tornando, vai se cristificando. E quando eu morrer, aquilo que é de Cristo nesta terra não será deixado. E o meu corpo, que está alimentado com o corpo de Cristo, o meu corpo e o dele se tornam um, e nós não ficaremos aqui. Meus irmãos, celebrar a Assunção de Maria é celebrar o fim último nosso, que todos aqueles que procuram ter um coração sincero, todos aqueles que procuram seguir a Deus, não será abandonado. Acreditar na ressurreição muda completamente a minha relação aqui com a terra. Quanto mais eu estou apegado às coisas terrenas, menos ressurreição eu vivo. Sim, nós temos as coisas, precisamos delas, usamos, sim, é ótimo. Mas aquele que vive pela ressurreição, ele tem uma relação diferenciada com as coisas terrenas. Porque sabe que aqui estamos de passagem. Já dizem os escritos antigos, né? Nós estamos como estrangeiros. Sou estrangeiro nesta terra. Nós estamos como estrangeiros. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui. O nosso destino último é estar em Deus. E quando nós ressuscitarmos, gente, eu fico imaginando esse dia. Oh, que chegue logo. Quando chegar esse dia, nós seremos potencializados. O que é a ressurreição? Vimos aqui a exemplo de São Paulo. Eu imagino como ele fala da semente. A semente, quando plantada na terra, dentro, quando ela morre, ela se abre e começa a nascer uma folhinha, e assim começa toda a árvore. Se a semente não morresse, a árvore não nasceria. A semente não é a árvore não é a semente, mas umas e outras estão ligadas. Se olhar para uma semente que não foi enterrada e outra semente que foi enterrada, não se parecem, mas é a mesma coisa. A mesma coisa que eu, quando sou enterrado, o meu corpo é esse daqui, mas vai nascer em mim um outro ser que é o meu próprio ser, só que mais pleno. A planta, a árvore, é o melhor que uma semente pode ser. Mas ela só se torna isto quando ela é semeada. Quanto mais eu morro para as minhas vontades, quanto mais eu morro para o pecado, mais nasce o meu melhor.
E quando eu morrer definitivamente nesta terra, irá nascer para mim algo que eu não tinha consciência, abrir-se-á os meus sentidos espirituais. Exemplo, uma mãe grávida, com um feto, com um bebê no seu ventre, no seu seio. Aquela criança já está desenvolvida dentro dela, todos os sentidos, mas ela não consegue ainda usufruí-los. Ela ouve mais ou menos, ela não consegue falar, ela é alimentada, o estômago dela não está muito ainda desenvolvido, até que um dia ela é expulsa do ventre, que ela não queria sair, porque para ela o céu era aquilo ali, o melhor que ela conhecia até então era aquilo, mas quando ela sai e ela começa a contemplar os sentidos que ela já tinha lá dentro, que não conseguia usar, começam a se desenvolver. Ela começa a contemplar tudo isto e deseja aqui ficar. Nós estamos no ventre da terra, que já temos os sentidos espirituais, só que nós não conseguimos ainda contemplar. Nós não conseguimos potencializar os instintos de Deus em nós. E quando nós começamos a morrer, seja aqui na terra, começamos a morrer dos nossos pecados e vontades, já aqui na terra nós vamos potencializar os nossos instintos. Aí vem os dons, sabedoria, inteligência, temor de Deus, fé, piedade. Você começa, quanto mais você se aproxima, mais os seus instintos espirituais se abrem. Até o momento em que nós morrermos, definitivamente, e aí os meus olhos verão o que o meu olho carnal não consegue ver. Se nós tivéssemos olhos espirituais aqui agora, veríamos essa igreja lotada de anjos. Se nós tivéssemos capacidade de enxergar o que é a consagração de uma missa, nós ficaríamos pasmos. Porque os nossos sentidos ainda não conseguem contemplar. E é somente com os olhos espirituais que passa pela morte e vem a ressurreição que nos faz isso. Como uma criança não consegue contemplar, ela ouve as vozes externas, mas não consegue ver. Ela sente lá dentro, mas não consegue absorver tudo. Nós estamos aqui nesse ventre da terra, sendo gestados e gerados para a eternidade. E quando chegar a nossa última hora, iremos para Deus. Lógico, aqueles que buscaram preparar a vinda de Cristo. E não houve, não há e não haverá ninguém como a figura de Maria, que melhormente, que totalmente preparou a vinda de Deus. Ela se abriu completamente para ser a mãe do Salvador e também a nossa. Entregou-se completamente. Quanto mais eu e você nos entregarmos, mais seremos de Deus. Tem gente que tem medo de falar de morte, porque talvez vai atrair a morte, ou talvez não sabe o que acontecerá do outro lado. Será que existe vida depois? Será que eu vou para o céu? Vou para o inferno? Para onde você vai se você morrer hoje? Hoje à noite, chega em casa, acabou de celebrar a missa, você vai em casa com alguma coisa, perde o ar e morre. Nossa, bem que o padre falou, era uma premonição, né? Já pensou se você morre hoje? Você iria para onde? Como a gente pode saber e ter um discernimento disto? Olha para a sua consciência e olha para o seu coração. Se a sua consciência está em paz com as pessoas, com Deus, com o mundo, se seu coração está aflito, angustiado, devendo alguma coisa para alguém, pronto, você está em paz. Não se preocupa. Quando você morrer, irá potencializar esta paz. Se pelo contrário está um caos interior, não se preocupe. Vai potencializar o caos. Você vai continuar do jeito que você está. Tudo depende da forma como você vive. Por isso vale a pena, gente, sim. Não para poder merecer um céu depois. Vale a pena ser bom aqui, para poder já aqui receber as graças divinas. Ao celebrar a Assunção de Maria, isso nos deixa provado que Deus não há de nos abandonar. Não há. Pelo contrário, Ele irá pegar cada um pelo nome, chamar cada um e levar a sua casa, a sua eternidade.
Como será o céu? Eu não sei. Eu não consigo imaginar como será o céu. Sinceridade. O próprio São Paulo diz, né, que nenhum instinto humano, nada que eu possa ter experimentado nesta terra se compara ao que Deus prepara para nós. Eu não sei, mas eu desejo. Eu também não sei como é que é o inferno, mas não quero não. Uma coisa eu sei, não quero não. E eu acho que esse desejo do céu tem que estar muito forte dentro da gente. Tem que estar muito forte, gente. Não é o desejo da morte pela morte, é o desejo da vida. Porque quando nós cremos em Deus, ao morrermos, a gente fecha os olhos para esta terra, mas a gente abre um olho que não é o terceiro olho na testa, não. A gente abre um olho espiritual. Eu costumo dizer, já vou fazer vocês rirem agora. Eu falei esse final de semana todinho sobre isso. Eu gosto muito de falar de morte. Minha família sabe disso, não tenho medo, adoro falar de morte. Eu gosto de entender o mundo da morte. Eu gosto de entender, buscar entender o depois. Eu chego ao ponto, às vezes, de quando eu vou no cemitério, fui ontem. Aí eu fui enterrar lá a pessoa, estava lá colocando a lápide. Às vezes dá inveja do morto. Às vezes dá inveja. É boa santa inveja. Santa inveja. Não é que, gente, se eu tenho essa dimensão, é como a gente fala, né? Passou dessa para melhor. Eu falo, repito, eu amo viver. Vivo aqui 90 anos, 100 anos se tiver que viver, e vou viver intensamente. Se alguém próximo a mim morrer, vou sofrer, vou chorar, porque sinto saudade, porque amo essas pessoas. Mas no dia em que eu morrer, Ave Maria cheia de graça, vai ser bonito demais da conta. Porque quem faz a experiência da morte, somos nós que ficamos. Os que morrem são simplesmente transformados. Quem sente saudade, quem chora, somos nós aqui. E aqueles que partem, encontram com o olho, é como a criança que ela chora, que sai, mas daqui a pouco ela busca o peito da mãe, coloca isso ali no colo, e é logo alimentada, e ela vai sentindo prazer. É isso que há de acontecer conosco. É isso que aconteceu com Nossa Senhora, só que ela foi plenamente, totalmente já diante de Deus. Nós não iremos totalmente, iremos em parte. Como vai ser isso? Não sei, gente, morre primeiro, vai saber. Morre aí, vai saber logo, logo. Por isso que eu falo que tem inveja. Porque quando eu vejo um morto, cara, eu vejo o olhinho fechado do morto, gente, ele está vendo o que eu não estou vendo. Ele está contemplando o que eu estou a vida inteira tentando contemplar. Não é um desejo pela morte, pelo contrário, é o entendimento de saber que o depois é sublime. E isso também, crer nisso, não me faz querer me atirar por aí afora, jogar da ponte, me atirar em frente do carro. Não é não querer, quando está doente, não querer não tomar remédio para poder curar. Não, eu quero viver. A vida é boa demais. Mas eu tenho consciência que esta vida, por melhor que ela seja, não se compara com o reino dos céus na eternidade. Não. Sabe aquele dia que você está estressado, que você vem para a igreja, ou quando você faz uma oração e te dá uma paz? Nossa, voltei leve. Imagina viver leve. Não, a gente não consegue. E detalhe, é para a eternidade. Nós não sabemos o que é a eternidade, nós somos no tempo, nós temos hora, para de falar, está na hora de acabar. Nós temos hora, nós temos dia, temos noite, nós temos ali, somos cronos, cronológico. Em Deus não existe cronos, é atemporal, nós estaremos fora do tempo. Que Nossa Senhora, que já está na glória, não só aqui do lado do bairro, mas na glória eterna, que ela rogue por nós, que ela nos ajude a desejar esse céu, que ela nos ajude a abrirmos cada vez mais. Eis aqui a serva, eis aqui o servo do Senhor, e quanto mais eu servir, mais viverei o céu na terra, e quando chegar a minha hora, não tenha dúvida,
lá estarei. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio